Gente, hoje vamos falar sobre efeito sanfona. Isso mesmo, você já passou por isso alguma vez na sua vida? Quem nunca, né, minha gente? Bom, quando o ponteiro da balança vai lá para baixo durante o período de restrição alimentar, mas volta a subir quando esse processo é interrompido. Eita, minha gente, é terrível, né? Olha, quando eu tenho uma balança no meu banheiro, eu vou logo contar pra vocês. Tem uma balança no meu banheiro, todo dia que eu subo na balança, que se ela der um pouquinho a mais, eu já fico doidinho. Imagina, né, você que fica também nessa noia, igual a mim, né? Gente, quando tem balança em casa é complicado. Toda vez que eu acordo, eu subo na balança. Quando eu vou dormir, eu subo na balança. Quando eu vou tomar banho durante o dia, eu subo na balança. Você é dessas também? Bom, não sei se você é ou não é, mas a gente vai tirar as dúvidas aqui sobre efeito sanfona com o doutor Ilquias Rocha. Ele é nutrólogo, tá, gente? E quem quiser pode tirar as suas dúvidas. Ligue pra gente aqui no nosso WhatsApp ou manda aí, né, tua pergunta e já fica bem à vontade, né? Tudo bom, doutor? Seja Tudo bom, Marília? Mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores e vamos iniciar aqui mais uma conversa bastante interessante falando sobre o efeito sanfona. Exatamente. Efeito sanfona, por que, né, ocorre isso? Por que a gente tem esse efeito sanfona, doutor? Vamos lá, vamos lembrar. Eu vou sair do que é trivial. Se a gente fala sobre efeito sanfona, conforme você falou, que a gente faz aquela restrição alimentar, depois esquece da restrição e volta a ganhar tudo de novo, tá bom? Então vou sair dessa história de apenas do déficit calórico e também da falta de atividade física e vamos entrar agora numa parte que poucos conhecem, tá? Então vamos lembrar que o efeito sanfona pode ocorrer simplesmente pelo fato que o indivíduo ele não está tendo um sono de qualidade. Olha só, que a gente nunca atribui a falta de sono essa volta do peso, tá? Vamos também colocar aqui, atribuir também a falta do ritmo do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Que é exatamente acordar com o nascer do sol, né? Você também ir para a cama mais cedo para que teu organismo possa produzir os hormônios nos horários apropriados, que também está regulando também o teu ciclo de sono, tá bom? Vamos falar também um pouquinho aqui, abordando também a prática de dietas, vamos dizer assim, dietas sem acompanhamento médico. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar dieta da lua, dieta do sol, dieta da sopa, né? Dieta, vamos lá, aquela dieta que você faz com uma restrição calórica muito grande que depois não se torna sustentável. Aí você perde aquele peso e depois volta a ganhar. Agora vamos lembrar, por que isso ocorre nessas dietas tão restritivas? Pelo simples fato que você está perdendo peso, mas não está fazendo a seleção. Se você está perdendo, na verdade, peso, ou se você está gordura, ou se você está perdendo massa muscular. Então, nessas restrições muito grandes calóricas, o indivíduo perde muito peso, mas também está perdendo gordura e massa muscular. Agora vamos lembrar, a massa muscular é quem mantém o nosso metabolismo. Então, se eu perco muita massa muscular no processo de perda de peso, então eu também diminuo meu metabolismo. Então, posteriormente, fica difícil de manter. Então, lembrar, emagrecer não é perder peso, é perder gordura. A massa muscular é tudo de bom e a gente tem que manter, porque é ela que mantém nosso metabolismo. Com certeza. Tá Você certo? falou do sono e agora eu vou te perguntar uma coisa que eu vi na internet. Olha, dormir emagrece. Esse negócio de dormir emagrece mesmo? Então a gente vai passar o dia todo dormindo, né? Porque quando a gente dorme, realmente, claro que deve perder alguma coisa ali, porque a gente tá dormindo, a gente não tá comendo, né, minha gente? Mas é verdade que dormir emagrece? Vamos lá. O ato de dormir, por si só, ele não emagrece, tá bom? A gente tem que lembrar que é o ciclo circadiano. Vamos lá, lembrar que nós temos uma genética, que a nossa genética não é de agora. A nossa genética é de milhares de anos que o ser humano está na Terra. Então, lá atrás, nós dormíamos bem cedo, nós acordávamos bem cedo e dormia também bem cedo. Então, nosso corpo tem um relógio, que é nosso relógio biológico. E esse relógio é exatamente o responsável por fazer com que, durante a noite, se você fez uma alimentação pouco calórica, com pouca ingesta de carboidrato à noite, você vai ter um sono mais reparador. Então, durante a noite, você vai liberar mais hormônios, principalmente o chamado hormônio do crescimento, que é o hormônio GH, e esse hormônio é extremamente o quê? Lipolítico. O que quer dizer lipolítico? Quebra gordura. Então, se você dormiu bem,
o dia seguinte você vai estar queimando mais calorias por conta desse hormônio que foi liberado. E quando você não tem uma noite boa de sono, você vai inibir esses hormônios. Vamos lembrar, durante toda a noite, o corpo está fazendo o quê? Reparação dos tecidos, né? Sim. Então você vai ter um melhor funcionamento orgânico por conta disso. E já durante o dia a gente faz a degradação do nosso corpo. Muito bem. Vamos deixar o nosso WhatsApp na telinha, porque aí quem quiser tirar dúvidas já pode mandar a mensagem, né, Janaína? Então deixa aqui na nossa telinha, tá, gente? Tá aí o nosso número. Vai ser esse número aqui agora, Jana? Mudou? 981457570. É esse agora, então? Tá, então tá. Olha, coloca uma telinha aqui pra gente pedir uma explicação pro doutor. Por favor, doutor, explica pra gente sobre isso aqui. Vamos lá. O que acontece? Então, como eu falei que o nosso organismo é baseado no nosso horário, né? Ele tem o horário biológico, então existe o horário apropriado para que o indivíduo faça a refeição. Por exemplo, então esse ato da gente estar comendo em horas irregulares ajuda muito o efeito sanfona. Vamos lá, eu emagreci, mas para que eu possa me permanecer magro, eu tenho que entender qual é essa minha genética, como é que foi programado o meu organismo para que eu possa ter um melhor aproveitamento do alimento e uma maior queima. Então, se eu sei disso, eu estou evitando o efeito sanfona. Certo. Vamos lá. Essa imagem aí, ela está mostrando exatamente ali, ó, de 7 da manhã, lá em cima, tá certo? De 7 da manhã às 23 horas. Na primeiro lá. A gente tem que fazer todas essas refeições? Isso. Café, lanche, almoço, lanche, janta? Era exatamente o que a gente vai comentar agora, o que o nosso o ciclo circadiano, o que o nosso relógio biológico tem a ver com a nossa alimentação. Certo. Então, nesse estudo aí, eu peguei essa imagem de um estudo, foi dividido em 2 grupos. Tem lá o grupo 6M's Diet, né, que fez 6 refeições por dia, certo. E lá eu tenho um segundo grupo fazendo 3 refeições por dia. E eles distribuíram, se você olhar ali nos gráficozinhos pretos, eles distribuíram 6 refeições, que foi o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e uma ceia antes de dormir. Então essa foi a distribuição do grupo que fez 6 refeições. Então, se você prestou atenção, nos 2 grupos o trabalho diz que foi colocada a mesma quantidade calórica, a mesma quantidade de alimento. E no grupo de 3 refeições, olha que interessante, eles colocaram bastante, tá vendo que o gráfico preto embaixo, no café da manhã, que é o breakfast, lá embaixo, tá bem grande, ou seja, colocaram lá 47%, olha lá, aquele é em porcentagem, 47% de todo o alimento no café da manhã. Isso quer dizer que a gente tem que comer mais de manhã? Exatamente, Marília. Porque aproveitando o nosso horário biológico, a nossa fisiologia, mostrando que nós temos a capacidade de processar muito mais o alimento pela manhã do que à noite. Certo. A gente vai mostrar o resultado. E 40% de todo o alimento no almoço. E apenas uma janta ali, ó, por volta das 19 e estourando às 20 horas, de 13%. Ou seja, até umas 20 horas para jantar já é, né? O ideal. E agora você vê que foi uma quantidade mínima lá na janta. Mínima, tá certo? Enquanto você vê que nos demais ele fez uma distribuição quase igual no café da manhã, no almoço e no jantar. E nos lanches fizeram. Agora, qual é a moral da história aí, Marília? Uma segunda imagem que foi enviada... Vamos colocar a segunda imagem? Está mostrando exatamente o efeito que aconteceu. Então, depois de 3 meses, tá, de segmento, com esses grupos de 3 refeições e 6 refeições por dia, foi mostrado. Nessa primeira imagem lá, está mostrando o peso, tá certo? Que quando o indivíduo fez 6 refeições por dia, se você prestar atenção, posso levantar lá para contar? Vamos ficar mais próximo? Bora ficar aqui? Fica melhor, né? A gente ficar em pé. Isso. Sim, bora lá. Então, quando você ver aqui, ó, esse é o grupo 6 refeições, quem fez refeições praticamente não houve variação no peso, tá bom? E o grupo que fez a mesma quantidade de alimento, fazendo apenas 3 refeições por dia, olha o que aconteceu com esse grupo, olha o peso, isso aqui é o peso, olha a quantidade de peso que esses indivíduos desse grupo perdeu, em torno de 5,5 quilos. Então, mostrando que o hábito de você comer mais no café da manhã, comer mais no almoço e comer bem menos na janta, fazendo apenas 3 refeições, teve uma perda de peso e uma manutenção no peso muito melhor. E ainda o segundo gráfico mostrando exatamente a diminuição da hemoglobina glicada, o que quer dizer?
os pacientes não apenas perderam peso, ainda ganharam saúde, tiveram a menor probabilidade de desenvolver o quê? Diabetes, tá bom? Então entendi. mostrou que é muito mais eficiente você comer muito no café da manhã. Aí entra aquele ditado, não sei se você conhece, aquele ditado que é: vamos tomar o café da manhã como rei, né? Vamos almoçar como um príncipe e vamos jantar como um mendigo. Um mendigo. Não é assim? Então é mais ou menos o ditado popular verdade. E que os trabalhos científicos E o mostram. pior é que de noite é a hora que dá mais fome. Eu acho que é porque a gente come pouco durante o dia, não sei, talvez, né? E à noite, gente, é uma fome que eu não sei o que é que dá. Aí né? eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Você fez uma baixa alimentação no café da manhã. A maioria das pessoas fazem o quê? Pulam o café da manhã porque está atrasado, né? Então, Ou come bem pouquinho, ou ali come vai pouco. embora correndo. Então, se você fez um Verdade. café da manhã bem reforçado, você vai também fazer um bom almoço e automaticamente você vai ter uma reserva maior e na janta você não vai sentir aquela fome. E come pouco. E quem come pouco, lembra que eu falei sobre o sono? Quem come pouco vai ter uma melhor qualidade no sono. Se eu tenho uma melhor qualidade no meu sono, no outro dia eu produzo mais o quê? GH e vou ter mais queima ainda. Então, na verdade, se você prestou atenção, você fez a última refeição pequena na janta e esperou quase 12 horas para fazer a próxima refeição. Então, queira ou não queira, você já fez um jejum intermitente. Então, olha aí, viu? No Muito processo, então no processo de manutenção para evitar efeito sanfona, uma excelente estratégia a ser utilizada é exatamente o jejum intermitente. Certo. Agora, como é que geralmente a gente faz o jejum intermitente? Isso, vamos explicar um pouquinho desse jejum, Né? para ver se esse efeito sanfona, né, acaba. Né, de vez. Vamos Isso. lá. Vamos lá. Como é que geralmente o pessoal faz o jejum? Faz a janta, Certo. aí não toma o café e vai só comer no almoço. Certo. Que é o jejum intermitente que eu digo que está sendo feito da forma errada. Tá certo? Como é que a gente deve quebrar sempre o de jejum no café da manhã? Então, se eu tomo meu café da manhã às 6 da manhã, eu tenho que iniciar meu jejum às 8 da noite. Às 8. Isso, aí eu quebro. Aí eu vou dizer, não, mas eu não fiz um 10, jejum, fiz um jejum 10 horas. Certo, só Certo? isso. Fiz um jejum 10 horas. Se eu quero fazer um jejum de 12 horas, eu tenho que comer às 6 da noite, às 18 horas e quebrar às 6 da manhã. Lembrar, sempre o melhor momento de se quebrar o jejum é pela manhã. Por que às 6? E se a gente não acordar às 6? Para quem não acorda às 6? Para quem acorda um pouquinho mais tarde? Vamos lá. O que importa, Aí- na verdade, aí faz é os o horário. horários diferenciados. Isso. Se eu acordar às 8, se eu tomar meu café às Certo. 8, eu paro de me alimentar às 20 horas. Certo. Tá certo? E aí? Desde que eu dê o intervalo ali das 12 horas. Tá certo? entendi. Agora, o jejum, ele pode se prolongar até 16 horas. Tá certo? Pode se prolongar até 16 horas. Então, o que eu digo ao telespectador é que você comece aos poucos, caso você também não tenha uma doença de base que lhe impeça. Aí tem que também estar alinhado aí com o seu médico, tá? Certo. Então, vamos lá. Se eu quero fazer um jejum de 12 horas, eu começo às 6. Se eu quero fazer um jejum de 16 horas, eu vou ter que finalizar o quê? Às 14 horas, né? Certo. Então, minha última refeição. Ali seria. Meu Deus, eu acho que eu não ia conseguir ficar, não. O dia todinho. Até às 14. Aí ficava sem jantar. Mas eu vou dizer que tem que ser progressivo. Começa progressivo. Começa com 10 horas, depois no mês seguinte vai para 12, depois no mês seguinte vai para 14 e assim vai. Lembrando, quanto menor a tua janela alimentar, maior a tua chance de se manter no peso. O jejum intermitente é uma excelente estratégia. Muito bom, realmente é mesmo, viu? E que é utilizado por tantos, né? Agora tem que utilizar o jejum intermitente sempre, né? Ou tem uma época que você pode parar? Você pode parar, mas você pode utilizar ele como estratégia, sim, contínua. Agora, lembrar que você tem que sempre ir adaptando o organismo. Não adianta tentar. Você nunca fez jejum intermitente. Eu vou começar a fazer já um jejum com 16 horas. Não, começa com 10. Aí, mês seguinte vai para 11, mês outro 12, 13, 14, até assim chegar nas 16 horas. Muito bom. Olha, tem já a pergunta. Vamos soltar aí a pergunta. Meu nome é Graça, mas eu não quero. Eu não tenho possibilidade de emagrecer. Eu emagreço um pouquinho. Eu emagreço pouco. Meu peso, eu pesava 52 quilos. Agora eu estou com peso com 94.
Agora, o que eu faço porque eu queria, como é que eu faço para perder esses pesos, porque eu não consigo perder. Já tentei, fui para cima, já tentei, mas não tenho condições. Aí eu não sei o que eu faço. Eu emagreço e volto, emagreço e volto de novo. Ela tinha 52, está agora com 94, é isso? Entendi, mais ou menos isso. Não consegue perder. Assim, não deu para compreender muito bem, mas vamos lá. Ela, nesse caso, não está nem sendo o efeito sanfona, né? Ela não está nem conseguindo perder, na verdade. né? Então, se ela não está perdendo, aí tem várias questões, igual a gente abordou nos... Alguns outros fatores, Alguns né? outros fatores. Por exemplo, tem que ver como é que está essa alimentação, hora de alimentação, prática de atividade física, questões metabólicas e fisiológicas, né? Então tem muita coisa a ser abordado. Se ela tem tireoide ou Isso, ela tem um né? hipotireoidismo, né? Também pode ser. Também. Então existem vários fatores. Então, desde já, iniciar pelo menos essa prática saudável, dormir cedo, acordar cedo, fazer uma refeição maior no café da manhã, comer menos no almoço e menos ainda no jantar. Só fazendo isso aí você já tem um bom início no seu processo da perda de peso. Mas tem outros fatores a serem avaliados. Muito bem. A questão da atividade física, existe um horário melhor para que a gente perca mais rápido? Vamos lá. O metabolismo trabalha melhor? Isso. O que a ciência fala sobre a atividade física? A atividade física ela é fundamental, independente do horário. Fique bem claro, tá certo? Mas se existe uma melhor estratégia para a gente evitar esse efeito sanfona, sim. Quando você faz atividade física pela manhã, você está dizendo ao seu corpo que você está aumentando o seu metabolismo. Então ele vai passar o resto do dia com aquele metabolismo mais elevado. Então você vai ter uma queima muito maior durante o dia, tá certo? E os trabalhos científicos mostram que quando você faz atividade física pela manhã, você tem uma melhor qualidade de sono. Então, aqueles pacientes que treinam logo cedo, eles têm uma melhor qualidade de sono. E se eu tenho uma melhor qualidade de sono, eu já estou contribuindo também no processo de perda de peso por melhorar minha produção hormonal, tá certo? Então, como você faz uma atividade física à noite, e principalmente se for um aeróbico, né, bem forçado, o que pode fazer? Pode aumentar muito a frequência cardíaca, pode aumentar muito a tua temperatura e você ter dificuldade de pegar no sono. Entendeu? É verdade, tem então, isso também. Agora, se é um exercício de forma mais leve e moderada, à noite também não há problema. Entre não fazer, tem que fazer de noite. Agora, qual melhor? Pela manhã, sem dúvida. Muito certo? bem. Tem pergunta? Mais uma pergunta aí, por favor. Aqui. Vamos lá. Bom dia a todos. Me chamo Joceliane. Há um mês entrei na academia, 81,4 quilos. Ainda não fui a uma nutricionista, estou fazendo dieta por conta própria, emagreci apenas 2,5 kg. Notei que meu corpo está ficando mais flácido. O que é que eu devo fazer? Bom, ela só perdeu 2,5 kg, mas em quanto tempo, né? Como ela perdeu esses 2,5 kg, que tipo de dieta ela deve estar fazendo? Tem tudo isso, vamos lá, Joceliane, Joceliane. Joceliane, você, na verdade, você perdeu 2,5 kg, tá? Você relata que está se sentindo mais flácida. É o que eu volto a dizer. Emagrecimento não é perder peso em balança. Emagrecimento é perder gordura. Se você está perdendo essa gordura e está fazendo essa manutenção dessa massa magra, que é quem vai te permanecer magra depois, é quem vai fazer que evite esse efeito sanfona, é quem vai dar essa qualidade e essa diminuição nessa tua flacidez, tá? Agora lembrar, todo alimento relacionado à produção de colágeno, alimentos ricos em vitamina C, tudo isso vai fazer com que fortaleça e que melhore essa retração de pele. Como também existem vários suplementos também nesse sentido, para que essa flacidez seja diminuída. Muito bem. Tem mais alguma pergunta aí, Jana? Telão? Vamos lá? O jejum diminui o sistema imunológico? Veja bem. O jejum, na literatura, pelo contrário, a literatura me mostra vários benefícios em relação ao sistema imunológico. Ele até aumenta nosso sistema imunológico, tá bom? Agora lembrar, o jejum tem que ser feito de forma progressiva, ele tem que ser quebrado da melhor forma possível. O que eu digo quebrar o jejum? É quando você faz a primeira alimentação, depois de 10, 12 horas, 16 horas de jejum, conforme você esteja fazendo o seu. E lembrar sempre quebrar com fibras, com gorduras boas, quebrar com proteína, tudo isso ajuda bastante. Ao invés de você estar quebrando ali com
alimentos à base de farinha de trigo, né? À base dos refinados. Então, quebrar o jejum sempre com uma gordura boa, com uma proteína boa, com a base de fibra maior, sempre é a melhor solução para manter esse peso no lugar. Mais uma pergunta, solta aqui. Bom dia, Marília, doutor Ilquias. Qual é o chá mais eficaz para emagrecer? Existe um chá milagroso? Bem, Existem tantos chás, né, Wilson? Existem vários chás que têm a função de aumentar o metabolismo, tá certo? Tem aqueles chás que têm aquela função mais de diurético, também, né? Tem chás com funções de desintoxicação, perfeito, Marília, tá certo? Então, eu gosto muito do chá verde, né? Combinado também com o chá branco, tá bom? Mas lembrar, pequenas quantidades, não adianta também você estar ali enchendo 2 litros e tomando achando que vai emagrecer, porque é o conjunto, fatores de coisas, são vários fatores que vai te levar ao emagrecimento, não apenas achar que o chá vai ser a solução. Não mesmo, e outra, a gente tem que ver também as composições, né? Não vai tomando qualquer coisa, porque às vezes você tem um problema de saúde e você não vai poder tomar tipo aquele chá, porque aquele chá vai prejudicar, sei lá, se tu tem uma hipertensão, se tu é diabética, se tu tem qualquer coisa, pode ser que dê algo, né? Então é bom sempre você procurar um médico, né? Para que você possa tomar as coisas bem direitinho, tá? Não vai se receituando, não. Mas olha, deixa eu só perguntar uma coisa. Quais são os riscos, né? Tipo, para a nossa saúde, esse efeito sanfona? A gente pode causar algum tipo de dano, algum risco, algum problema de saúde? Claro, assim, quando você começa a fazer o efeito sanfona, que é aquele estado que você emagrece, engorda, quando você começa toda vez nesse processo, você aumenta os índices inflamatórios do corpo. E quando você está aumentando os índices inflamatórios do corpo, a gente está aumentando as chances de doenças, principalmente relativas a doenças cardiovasculares. Então, principalmente, risco cardíaco é elevado, tá certo? Você também desenvolve mais predisposição a desenvolver também o diabetes, a desenvolvimento da hipertensão, ou seja, sim, traz vários malefícios ao organismo. A gente está nesse efeito, vai e volta, vai e volta. É bom também a gente deixar bem claro, né, doutor, que tem gente que é assim, eu fui para o doutor Ilquias, ele me passa o que eu devo tomar. Você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E essa alimentação. Aí a pessoa amiga fala, tu tá emagrecendo, como é que tu tá fazendo? O que é que tu tá tomando? Aí quer tomar, às vezes, a mesma coisa, só que nem sempre a mesma coisa serve para aquela pessoa, né? Porque o que serve para mim pode não servir para outra. Pode fazer o efeito em mim e em outra não. Tem isso também, né? Sim, sim. Não tem aquele negócio de, eita, eu tô tomando isso, toma que tu vai ficar magra também. Mas tem gente que não se dá, às vezes não se dá com aquela medicação, tem alguns efeitos colaterais, ou não consegue atingir o objetivo que ela estava querendo. Não tem isso também, né, Sim, doutor? sim. É o que nós chamamos de individualidade biológica, tá? Então, cada indivíduo tem sua carga genética, cada indivíduo foi submetido a determinados estresses durante a vida e que aquilo lhe torna diferente do seu semelhante, né? Não adianta um querer, né, fazer a mesma coisa do outro, né? Não dá. Tem mais uma pergunta no telão? É áudio? Então solta o áudio. Tá. Bom dia, doutor. Eu tomo café, depois eu almoço, depois eu como umas 4 vezes durante a tarde, à noite ainda eu como e não durmo direito. O que é isso? É Mário de Jaguaribe. Tá comendo demais, viu? Você está fazendo, você tá fazendo 4 refeições, né, à tarde e ainda comendo antes de dormir. Isso aí não vai te ajudar em nada no processo tanto da perda do peso como até mesmo da manutenção. Agora, os fatores, a gente tem que verificar se está tendo alguma disfunção metabólica aí, tá bom? Se pode ter alguma, sei lá, alguma resistência insulínica, fazendo com que você sinta mais fome. Temos que ver também a questão aí da carga, que pode haver uma carga parasitária maior, né? Então tem que ter uma conversa mais aproximada para a gente poder, de fato, poder estar sanando esse teu problema, tá bom? Porque até mesmo a questão de parasitas aí pode estar fazendo com que você esteja se alimentando com mais frequência. É complicado, viu, minha gente? É fogo isso, viu? Então, só para ficar claro, o parasita ali pode ser o verme, né? Conhecida verme, popularmente. É verdade, aquela lombriga que deve estar aí, né? Comendo tudo, né? E você não consegue nem digerir a comida direito, porque ela já está lá.
Ou um problema metabólico também. Aí tem que verificar através de exames. Tem que fazer exames, gente, porque tem que ter, né? Tem que ter um acompanhamento médico, tem que fazer exames para saber se você tem alguma coisa, algum problema de saúde, porque às vezes isso impede, né, que a pessoa realmente tenha um processo de emagrecimento e fique estável, né? Às vezes você tem alguma coisa e aí por isso que fica também com esse efeito sanfona, né? Só para tentar te ajudar, tá? De forma mais... Se você não tem uma doença já clara de base, tente colocar essas dicas que eu falei para você em sua vida. Tente reverter, pegar esse monte de lanche da tarde e tente colocar ele uma refeição maior no café da manhã. E fazer um almoço mais reforçado para ver se você consegue diminuir essa alimentação no período da tarde e da noite. Exatamente. Ele disse que nem come no café, homem. Fica difícil, viu? Mas olha, eu vou agradecer aqui ao Dr. Euquis mais uma vez pela participação. Até quarta, né? Quarta-feira ele veio com outro assunto aqui pra gente. Tá, minha gente? Olhe, vou ficar